Bom dia, meu nome é Odirley, pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ideal, cidade de Birité. Hoje é dia 20 de julho, às 20 horas e 40 minutos. Nós estamos aqui gravando um vídeo que será postado no canal do YouTube da Primeira Igreja Batista em Vila Ideal. Nosso desejo é que vocês estejam bem, você e sua família, e crendo cada vez mais que essa situação que nós nos enfrentamos, ela irá passar. Convido você então a abrir a palavra de Deus na carta escrita pelo apóstolo Paulo para Filemon. Paulo escrevendo para Filemon. Filemon, verso 1, verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Contextualizar um pouco para você, o apóstolo Paulo estava preso na capital do Império Romano, ali em Roma. Preso não porque havia cometido algum crime, preso porque não havia desobedecido algum ordenamento jurídico. Não. Estava preso porque ele pregava o evangelho aos gentios. Estava preso em obediência à palavra de Deus. Estava preso em obediência àquilo que o seu Senhor e seu Salvador lhe chamou para fazer. Essa é uma das prisões do apóstolo Paulo, e nessa prisão, nesse momento de liberdade cerceada, nesse momento onde ele não podia nem ir nem vir, ele escreve 4 lindas, maravilhosas epístolas. Ele escreve à igreja em Éfeso, ele escreve à igreja em Colossos, ele escreve à igreja em Filipos, e ele também escreve a Filemon. No verso 3, nós observamos que Paulo escreve não só para Filemon, mas para toda a sua família. Verso 2. E a irmã Áfia, esposa de Filemon, e Arquipo, filho de Filemon, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. O objetivo desses 25 versos, o apóstolo Paulo escreve para Filemon para interceder por uma pessoa. O apóstolo Paulo escreve para Filemon para clamar, para pedir em prol de uma pessoa, em prol de Onésimo. Então até agora nós temos 3 personagens: Paulo, o escritor; Filemon, o destinatário; e Onésimo, o objetivo da carta. Mas quem era Onésimo? Onésimo era um escravo, era alguém que pertencia, naquele contexto as pessoas pertenciam umas às outras. Onésimo era um escravo que pertencia a Filemon. E Onésimo fugiu daquela casa. Não se sabe se ele cometeu algum outro crime, mas ele foi preso novamente em Roma, e ali nas prisões encontrou com o apóstolo Paulo. Onésimo então foi evangelizado, foi discipulado, foi convertido ao cristianismo dentro das prisões pelo apóstolo Paulo. Verso 10 fala que: solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Eu acho lindo e maravilhoso, irmãos, porque nesse contexto aqui nós temos 3 pessoas. Nós temos um apóstolo preso, alguém capacitado, alguém digno de louvor, de consideração, alguém que abriu mão de toda a sua história em prol do Evangelho. Aqui também, e o apóstolo Paulo escreveu muito das Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo, para muitos, é a pessoa que mais influenciou o cristianismo depois de Cristo. Mas também nós temos o Filemon, homem rico, cristão, convertido ao Evangelho. Mas aqui também nós temos um preso, alguém que pertencia a outra pessoa, alguém que era apenas a força de trabalho, alguém que era apenas uma mercadoria. Essas 3 pessoas, para Jesus Cristo, têm o mesmo valor. O apóstolo
Paulo preso na prisão, encontra-se com um fugitivo que é novamente capturado, e agora Filemon, um homem rico. O Evangelho não discrimina ninguém. O Evangelho, a morte de Jesus Cristo é universal. A morte de Jesus Cristo é universal. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois eu não me envergonho do Evangelho. Evangelho, boas novas a respeito de Jesus Cristo. Pois eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho não discrimina as pessoas. O Evangelho nos coloca de pé de igualdade, independente da nossa situação financeira, social e emocional diante de Deus. O Evangelho nos tira do império das trevas e nos traz para o reino de luz. Ao se tornar filho da fé do apóstolo Paulo, ao se tornar convertido ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vida de Onésimo mudaria, não de forma social. Onésimo continuaria segundo o ordenamento jurídico da época, pertencendo a Filemon. Mas o Evangelho mudou a posição de Onésimo em relação a Deus. Agora Onésimo é filho. Agora Onésimo é co-irmão de Jesus Cristo, herdeiro de Deus. Agora Paulo, Filemon e Onésimo fazem parte da mesma família. Paulo, Filemon e Onésimo são irmãos na fé. E esse é o objetivo do apóstolo Paulo, mostrar para Filemon: Filemon, cuide do meu filho. Filemon, Onésimo agora não é só seu escravo, é seu irmão na fé. Sendo seu irmão na fé, ele merece respeito, consideração, como qualquer outra pessoa merecia. Mas agora, Onésimo, Filemon também é filho de Deus. O Evangelho não muda nossa posição social. Ao nos tornarmos filhos de Deus através da obra do Espírito Santo, nós não nos tornamos ricos, mas o Evangelho nos muda diante do Pai. Antes eu era criatura, agora eu sou filho. Antes eu era criatura, agora eu sou filho amado. Eu quero então pensar com você, quando o apóstolo Paulo está preso, ele diz que essa prisão contribuiu para o Evangelho. Como assim? Observa, nós estamos presos em nossas casas, impedidos de muitas coisas, e alguns de nós temos pensado que a nossa vida parou. Alguns de nós temos dito que nós somos sem valor, porque nós não estamos fazendo as coisas que nós gostaríamos de fazer. É mentira. O apóstolo Paulo preso, impedido de ir e vir, ele gerou um filho na fé nas prisões. Quero então pensar com você o que essa pandemia pode contribuir para o avanço do Evangelho. Nós precisamos mesmo em nossas casas continuar obedecendo a Deus. Nós precisamos mesmo em nossas casas continuar pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo, preso, ele escreve para a igreja de Efésios. Em Efésios capítulo 3, versículo 1, ele diz: Por essa causa, eu sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, aos gentios. Irmãos, nós precisamos crer que toda situação que acontece na minha e na sua vida, ela precisa contribuir para o avanço do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 12, está escrito: Quero, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Como assim? Paulo está preso, impedido de viajar, e ele fala que o fato dele estar preso contribuiu para o avanço do Evangelho? Sim, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo, ele mesmo preso, ele não reclama. O apóstolo Paulo preso, ele não murmura. O apóstolo Paulo mesmo preso, ele não deixou de gerar filhos na fé. E eu e você, nós não podemos deixar de fazer a obra de Deus por causa do templo fechado. A igreja precisa avançar. Os pés da igreja não estão presos. As portas da igreja estão presas. As portas do templo estão fechadas. Mas a igreja continua viva, maravilhosa e atuante no mundo.
As circunstâncias podem estar fora do nosso controle, mas não do controle de Deus. Paulo foi detido na cadeia, mas as mãos de Deus não estavam presas sobre a vida dele. Paulo afirma que ele é prisioneiro de Cristo Jesus e não de homens ou qualquer outro poder. Eu, prisioneiro de Cristo. Paulo entendia então que o fato de ele estar preso significava que foi da vontade de Deus. Essa situação que nós passamos é da vontade de Deus. Essa situação tem que contribuir para o avanço do Evangelho. Paulo preso, ele evangelizou Onésimo. Paulo preso, ele evangelizou toda a guarda do imperador. Toda a guarda do imperador. Paulo ficava algemado com um soldado a cada 4 ou 6 horas, e a cada 4 ou 6 horas aquele soldado era evangelizado. Paulo preso conforta igrejas, Éfeso, Colossenses, Filipenses e exorta Filemon. Paulo preso, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Paulo entende que a soberania de Deus é que governa a sua vida. Eu não sou prisioneiro de Roma, eu não sou prisioneiro dos judeus, eu não sou prisioneiro de Satanás, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Por quê? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Romanos 8, 28. Mesmo Paulo preso, ele não deixou de exercer seu ministério. Ele gerou um filho na fé, Onésimo. Solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Seria bom se eu e você pudéssemos pensar: Senhor, na minha casa, com o templo fechado, eu preciso gerar um filho na fé. O meu clamor e o seu clamor, como a primeira igreja batista em Vila Ideal, deve ser o clamor de Ana. Dai-me filhos, Senhor, dai-me filhos, senão morro. Senhor, dai-me filhos, senão morro. Deus, ajuda-me a evangelizar. Deus já nos deu poder. Deus já nos deu, nos deu poder. Nós temos o próprio Deus habitando em mim e em você. O que mais falta? Falta nós sermos obedientes, irmãos. Nós precisamos ser obedientes à voz de Deus. O mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E Paulo, mesmo preso, ele gerou um filho na fé. Fica então esse desafio para mim e para você. Faço uma pergunta: o que essa pandemia tem contribuído para o avanço do Evangelho? Na minha vida e na sua vida? Será que eu aproximei-me mais de Deus? Será que eu tenho confortado os corações das pessoas? Será que eu tenho confortado os corações daqueles que estão abalados, angustiados? Receba essa palavra da parte de Deus. E o meu desejo então nessa manhã foi alertá-lo que a pandemia não pode impedir você de cumprir o seu chamado. As prisões não foram capazes de impedir o apóstolo Paulo de gerar um filho na fé. As prisões não foram capazes de impedir Paulo de escrever suas cartas. As prisões não foram capazes de impedir Paulo de evangelizar toda a guarda pretoriana. As prisões não foram motivos para Paulo murmurar. As prisões não foram motivos para Paulo reclamar da sua vida. Ali, ao contrário, as prisões do apóstolo Paulo contribuíram para o avanço do Evangelho. Eu tenho certeza que na minha vida e na vida da nossa igreja, essa pandemia, o templo fechado, é uma boa oportunidade para o avanço do Evangelho. Se Jesus estivesse no meio de nós hoje, como ele agiria? Como ele agiria com o templo fechado? Que nesse dia 20 de julho de 2020, você possa ser desafiado pelo Espírito Santo a gerar filhos na fé. Dai-me filhos, senão morro. Esse é o clamor de Ana e esse precisa ser o seu clamor. Senhor Jesus, te agradecemos por esses instantes que passamos aqui juntos. Espero que esse vídeo possa ser visto por muitas pessoas. E se alguém desejar ser capacitado, ser treinado ou ser discipulado, que essa pessoa entre em contato comigo, ó Deus. Dá-nos um domingo de paz e leva-nos, ó Deus, as pessoas que hão de ser salvas em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus em nome de Jesus Cristo. Amém.